Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 26 de dezembro, estamos na oitava do Natal. Hoje, a igreja celebra a festa de Santo Estevão, aquele que foi o primeiro mártir, o primeiro a derramar o seu sangue por Cristo, a dar sua vida por Cristo. Hoje eu queria pegar a primeira leitura, né? Não o Evangelho, mas a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que fala um pouco sobre Santo Estevão. A leitura é Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10 e 7, do 54 ao 59, que diz assim: Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus, de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Santo Estevão. E é muito interessante quando São Lucas, aqui nesse texto, ele fala de algumas características na vida de Santo Estevão, né? A leitura já começa dizendo assim: Estevão, cheio de graça e poder. Cheio de graça e poder. Ou seja, a graça divina, graça de Deus, o poder de Deus que agia na vida de Estevão. Isso aqui é algo muito interessante porque São Lucas ele vai repetir isso ao longo do livro. Por exemplo, quando ele se refere aos apóstolos, né? Aos apóstolos, São Lucas sempre vai ressaltar que Deus, que o Espírito de Deus agia, né, na vida dos apóstolos, que agia através deles, que a mão de Deus estava sobre eles, agindo, e pelas mãos dos apóstolos também eram realizadas curas, milagres, prodígios e sinais. Então, é interessante que já em Estevão, Lucas, ele narra isso. Estevão era um homem cheio de graça e poder. E diz: fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só, como Deus, ele age na vida daqueles que se abrem à graça. Sim, Deus deseja agir na vida do seu povo. Deus deseja agir na vida de pessoas. Mas vejam, estas pessoas, por exemplo, nós, eu e você, nós precisamos estarmos entregues a Deus, estarmos consagrados a Deus, estarmos unidos a Deus, estarmos em comunhão com Deus, estarmos em estado de graça, vivemos uma amizade com Deus. O nosso coração precisa estar tomado pelo Espírito Santo.
Meu povo, se nós formos pessoas entregues à oração, você não tem noção de como Deus agirá em nós e através de nós. Não tenho dúvida disso. Porque isso, inclusive, é promessa de Jesus. É promessa do Senhor. O Senhor prometeu que agiria em nós e através de nós. O Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor, ele diz isso para os apóstolos, né? Antes de subir aos céus. Também, mais na frente, a São Lucas vai dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo. Olha só. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Por quê? Porque ninguém conseguia resistir às palavras de sabedoria. Tem outra coisa muito interessante. Ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Que espírito? Espírito de Deus. Diante da fúria daqueles homens, Deus mostra que está presente, que está auxiliando. Inclusive, Jesus havia dito isso e está cumprindo agora. Jesus havia dito para os apóstolos que os apóstolos não deveriam se preocupar com antecedência da sua própria defesa, porque o Espírito Santo falaria por meio deles. Está aqui Jesus cumprindo essa palavra. Jesus mostrando que está com Estevão, que está presente, que está auxiliando. Jesus que enche Estevão do Espírito Santo, de sabedoria, dos dons, o dom da sabedoria. Ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Olha, meu povo, o que acontece quando nós estamos abertos à graça de Deus. E como são importantes os dons do Espírito Santo. Nós damos tão pouca importância, né, aos dons do Espírito Santo. Nós não buscamos, nós não desejamos, nós não pedimos. Ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Veja, eles rangiam os dentes com ódio, com fúria. Mas São Lucas continua: Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Meu povo, nós cristãos precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ah, padre, eu acho que eu não sou, não. Pois peça. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me. Enche-me. Cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Estevão viu, teve essa visão do Filho de Deus. Mas esta foi a gota d'água, né? Esta foi a gota d'água. Por quê? Porque dando grandes gritos, tapados os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E apedrejaram até a morte. E entre as testemunhas dali, que estavam ali, estava Saulo, aquele que vai ser conhecido como o grande perseguidor dos cristãos. Mas a leitura termina. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor, acolhe o meu espírito. Veja, olha a esperança e a fé que existia no coração de Estevão. A fé, a esperança do céu, da vida eterna. Ele sabia que essa vida neste mundo era passageira, que o seu destino último era o céu, ir para junto de Deus, no reino dos céus. E termino dizendo que, diante dessa fúria daqueles homens, Jesus também tinha exortado, admoestado os apóstolos, né? Vocês serão perseguidos e mortos por causa do meu nome. Mas tenham coragem, não tenha medo. Então, o que faz uma pessoa ir até as últimas consequências no seguimento a Jesus?
uma profunda experiência de ser amado por Deus, uma profunda abertura para a ação da graça e do Espírito Santo de Deus. Somente uma pessoa tomada pelo Espírito de Deus é capaz de dar a vida por Cristo. Que o Espírito Santo desça sobre nós hoje e nos faça cristãos, valentes, guerreiros, fervorosos, intrépidos no anúncio do Evangelho. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.